Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje nós estamos aqui para meditar na palavra de Deus. Inclusive a Bíblia diz no Salmo número 1, o primeiro salmo da Bíblia, diz que bem-aventurado é aquele que medita na palavra dia e noite. E por causa disso, irmãos, eu senti no meu coração há muitos anos atrás de começar a oração da manhã e a oração da noite, para a gente meditar na palavra todos os horários do dia e com isso nós sermos abençoados e bem-aventurados. Olha, deixa eu te explicar uma coisa, meditar é você ficar pensando muito sobre aquilo ali. E eu já recebi muitos depoimentos, irmãos, de pessoas que comentam comigo, dizendo assim, pastor, olha, eu escuto a oração da manhã, a oração da noite, e eu fico alimentando aquela palavra ao longo do dia. E aí eu falo, olha, é isso aí, ó, você acertou na mosca. É isso que nós temos que fazer. Sempre que você receber uma palavra, sempre que você ouvir a palavra de Deus, fique mastigando aquilo ali, entendeu? Alimente a palavra, porque meditar é pensar muito sobre aquilo ali. Tem muitas pessoas que meditam muito no problema, né? Focam tanto no problema que eles ficam pensando sobre aquilo o tempo todo. Não seria melhor você alimentar a sua fé? Em vez de você focar nas circunstâncias, você olhar para Jesus, você confiar na sua palavra e então você vai receber o milagre, a provisão, você vai ver Deus agir em seu favor. Irmãos, a Bíblia diz lá em Isaías 64, versículo 4, que desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Olha, se tem uma coisa maravilhosa na palavra de Deus, é nós podermos confiar nessa promessa de que enquanto você está esperando no Senhor, Ele está trabalhando ao seu favor. Só que tem um detalhe, esperar em Deus, irmãos, não é ficar de braços cruzados, não é você ficar olhando para o relógio, contando os minutos, não, é você confiar em Deus a tal ponto que você sabe que Ele está cuidando de você, Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer, mas você deve fazer a sua parte todos os dias, amém? E é sobre isso que eu quero falar, irmãos, eu senti muito forte aqui no meu coração, de que muitos de vocês já receberam um chamado de Deus, já estão sentindo uma mudança, muita coisa já começou a mudar na sua vida, inclusive Deus, a cada dia que passa, Ele está mais presente na sua caminhada, na sua vida, só que tem um detalhe, parece que sempre que você vai dar o primeiro passo, alguma coisa te trava. É como se fosse assim, você até sabe o que tem que fazer, mas você fica travado, sabe? Você inventa uma desculpa e você pensa assim, deixa eu resolver a minha vida financeira primeiro. Deixa eu resolver primeiro com aquela pessoa, talvez depois eu converso com ela, vou deixar para depois. E aí, irmãos, o tempo vai passando. Irmãos, quando a gente pisca, a gente já fica mais velho, a gente já perdeu várias oportunidades. Olha, um dia eu conversei com uma moça, eu fui evangelizar ela, e ela me contou que a sua mãe hoje não serve a Deus, hoje ela não vai na igreja, mas a sua mãe, quando era mais jovem, ela teve a chance de ir para a igreja. Ela teve a chance de não só ir na igreja, né? Mas atender um chamado de missionária. Irmãos, então eu fui lá conversar com a mãe dessa jovem e ela me contou que realmente, quando ela era mais jovem, ela foi num culto e naquele culto Deus usou o pastor dizendo que ela tinha um chamado para missões. E não foi só isso, depois Deus usou uma outra pessoa, ou seja, o Senhor estava confirmando que Deus tinha um chamado missionário para ela. Só que aí, irmão, sabe o que aconteceu? Ela começou a namorar. Ela tinha ali uns 16, 17 anos, começou a namorar. Foi então que esse rapaz não era cristão, ele não deixava ela ir na igreja, ele não gostava quando ela falava da Bíblia. Por fim, aquele fogo dela foi se apagando, infelizmente. Então ela fez escolhas erradas, ela acabou tendo relações, né, lógico, antes do casamento, porque ela não obedecia a palavra. Com isso veio o filho e depois o tempo foi passando e aí você já sabe, a pessoa vai empurrando com a barriga, já não quer saber de Deus, já não lê mais a Bíblia. E foi então que naquele dia eu fui lá na casa dela e eu pude falar de Deus para ela. E eu disse, olha, Deus tem saudades de você, Deus está te esperando. Você vai deixar para depois até quando? A gente não sabe, irmãos, qual é o nosso último dia aqui na terra. Não podemos, irmãos, cair nesse erro, nesse engano, porque o nosso cérebro é especialista em contar desculpas, inventar desculpas, sabe? E a gente mente para a gente mesmo. Irmãos, esse é um perigo, sabe? Eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo que precisam melhorar seus relacionamentos. Você que é pai, você que é mãe, não deixe para depois,
vai lá, dá um abraço no seu filho, fala que você ama, sabe? Demonstra carinho, afeto. Irmãos, o maior problema na nossa geração hoje não é falta de recursos. Hoje nós somos muito mais prósperos, ricos, em relação às gerações anteriores. Hoje toda casa tem uma televisão, tem um micro-ondas, tem cama boa. Irmãos, nós temos internet, só que tem um detalhe: os pais não estão tendo tempo para os filhos. Isso é muito preocupante. Precisamos, irmãos, demonstrar carinho, afeto também para os nossos pais. Você que é filho, não deixe para depois, tá bom? Eu vou trazer aqui 2 exemplos, você vai ficar impressionado de ver o quanto o chamado de Deus é urgente e você não pode mais deixar para depois. Não temos esse luxo, irmãos, esse privilégio. Precisamos atender agora o que Deus está nos pedindo. E a boa notícia é, sempre que Deus te pede algo, é porque Ele quer te dar algo muito melhor. Então, não tenha medo de renunciar, de abrir mão de qualquer coisa que seja, até mesmo de alguém que está na sua vida hoje, mas você sabe que ela não veio de Deus para você. Olha, você tem que ter muita coragem, você tem que ter muita ousadia, muita convicção, sabe? Muita certeza daquilo que você quer, porque não vai ser fácil. Deus não disse que seria fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco e que iria nos capacitar, amém? Então nós já vamos começar com a mensagem, está muito interessante hoje, e depois eu vou orar por você. Eu quero orar pelos seus projetos, pela sua família. Vai ser uma bênção. Então não saia antes. Eu quero só pedir para você se inscrever no meu canal. É muito rapidinho. Clique no botão inscrever-se aqui embaixo. Ative o sininho que vai aparecer aí do lado. Dá uma olhadinha e selecione a opção todas, tá bom? Então vamos começar. Irmãos, eu tenho aprendido uma coisa muito importante no reino de Deus, que é o seguinte: enquanto você não abre mão do velho, Deus não te entrega o novo, a novidade de vida que Ele tem para você. E muitas vezes não é por falta de fé, irmãos. O problema é que a gente quer se sentir seguro. A gente quer ter segurança em todas as coisas. E Deus está nos chamando para largar tudo e obedecermos a sua voz, a sua palavra. Irmãos, enquanto a gente não se lançar, assim como uma criancinha se joga nos braços do pai, enquanto a gente não fizer isso, irmãos, nós não vamos desfrutar da perfeita vontade de Deus para nós. Amém? Olha, essa mensagem aqui é muito forte. Eu vou te mostrar por que isso é muito sério. Por que Jesus quer que a gente siga Ele sem olhar para trás? Pensa comigo aqui, ó. Quando Jesus estava aqui na terra, Ele começou a andar, né? Ele começou a caminhar muito e chamar os discípulos, que Deus foi revelando para Ele, porque a Bíblia diz que Jesus, em certa noite, Ele ficou a noite inteira, Ele orou a madrugada inteira sozinho, pedindo ao Pai que o mostrasse quem seriam os discípulos. Então, no dia seguinte, Ele começou a chamar os discípulos, e não só isso, a população, a multidão estava vendo os milagres que Jesus fazia, o poder de Deus estava ali operando. E eu não sei se você sabe, mas Jesus, Ele não tinha somente os 12 discípulos, tinham muitas outras pessoas que estavam seguindo Ele realmente. E é nesse momento que um homem chega perto dele e ele diz que quer seguir a Jesus. Só que tinha um porém, ele queria primeiro enterrar o seu pai. E olha só o que Jesus disse em Lucas capítulo 9, o versículo 60 ao 62. Está escrito assim: Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. E outra pessoa lhe disse: Senhor, eu te seguirei, mas primeiro deixe-me despedir-me da minha família. E Jesus então respondeu: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Olha isso aqui, irmãos. A resposta de Jesus parece que foi muito dura, né? Muito direta. Para esse primeiro homem, ele falou o seguinte: olha, deixem que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Ou seja, Jesus estava dizendo: o meu chamado é urgente. E deixe que os mortos, ou seja, as pessoas que estão mortas espiritualmente, elas sepultem as outras pessoas. Jesus não estava falando mal de forma alguma, irmãos, mas ele estava querendo dizer: eu tenho um chamado específico para você, para que você vá, anuncie o reino de Deus e com isso as pessoas poderão viver espiritualmente. E aí então, irmãos, uma outra pessoa disse: Senhor Jesus, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu me despedir da minha família. Então Jesus falou: quem coloca a mão no arado e olha para trás não está pronto para o reino de Deus. Irmãos, para vocês que não sabem, essa palavra arado, naquela época, tinha um significado muito importante, porque era a ferramenta de trabalho do agricultor, era o seu sustento, o seu futuro. E quando um homem colocava a mão no arado, ele tinha que firmar o olhar num ponto lá na frente,
para garantir que o caminho na terra saísse reto. Você lembra? Você já deve ter visto essa cena, né? O homem vai passando com aquele maquinário, com o arado, e ele vai preparando a terra, né, para depois ser lançado a semente. Só que se ele olha para trás, mesmo que só por um segundo, sabe o que acontecia? O caminho na frente começava a entortar, o trabalho se perdia e a plantação ficava toda bagunçada. Então, irmãos, Jesus não estava dando uma aula de agricultura, ele estava usando uma imagem do dia a dia das pessoas para mostrar um princípio espiritual muito forte. Ou seja, o reino de Deus exige foco total. Andar com Jesus é seguir em direção para frente, é você olhar para o alvo, é você não se desviar pelo caminho. E talvez você esteja aí se perguntando, mas pastor, esse homem só queria se despedir da sua família. Que mal tem isso, pastor? Não é um gesto de amor? Não é um gesto de respeito? Irmãos, a questão é que Jesus não estava condenando a vontade de se despedir. Ele só não estava aceitando a desculpa que o homem estava dando. Sabe quando a pessoa diz assim, olha, eu até quero fazer a vontade de Deus, mas antes eu quero resolver tal coisa, antes eu preciso abandonar esse vício. Ou seja, o problema desse homem aqui não era a família, era a prioridade dele. O coração dele estava dividido. Ele queria um futuro com Jesus, andando com ele, mas ele ainda tinha um pezinho preso lá no passado. E essa frase, irmãos, mas antes, deixa eu resolver tal coisa, é a desculpa que nós inventamos para não obedecer totalmente. É a nossa tentativa de querer controlar todas as coisas, de seguir a Deus, mas do nosso jeito, entendeu? E Jesus está dizendo hoje para mim e para você, com todo o amor do mundo, mas também com toda a firmeza. Ele está dizendo assim, isso não funciona no meu reino. Ô meu filho, minha filha, isso não funciona no meu reino. Ou você vem por inteiro, ou seu caminho lá na frente vai entortar, não vai dar certo. Irmãos, eu já vi muitas pessoas que estão na caminhada, mas ao mesmo tempo o coração está totalmente dividido. Sabe o que acontece? Deus não entrega tudo o que Ele gostaria de entregar. Não viva assim, sabe por quê? Se você não tomar cuidado, se você não renunciar ao pecado, se você não for firme nas suas decisões, os anos vão se passar e você nunca vai conhecer a Deus de verdade. Você nunca vai experimentar a vontade dele na plenitude. Então nós vamos continuar com essa mensagem aqui e eu vou trazer um outro exemplo muito parecido com esse, só que lá do Antigo Testamento. Eu não sei se você já ouviu essa história, mas eu acho que ela vai te ensinar muita coisa interessante. É a história do profeta Eliseu. E quando você ouvir essa história aqui de uma maneira rápida, porque eu já quero orar por você daqui a pouco, você vai ver a grande diferença entre ter uma boa intenção e ter uma decisão firme que vai mudar tudo na sua vida. Deixa eu te contar o que estava acontecendo naquela época para você entender. O grande profeta Elias, lembra dele? Ele estava agora no fim do seu ministério. E então Deus mandou que ele ungisse Eliseu, para que Eliseu fosse o seu sucessor. Então Elias encontrou Eliseu trabalhando no campo. Quando ele chegou lá, aconteceu algo muito interessante. Olha só o que está escrito em 1 Reis, capítulo 19, o versículo 20 e o 21. Diz assim, ó: Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse a ele: Deixe-me primeiro beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu irei com você. Então Elias disse: Vá e volte, mas pense no que eu fiz com você. Então Eliseu voltou, tomou os bois, matou-os e usou a madeira do arado para cozinhar a carne. Deu ao povo e eles comeram. E depois foi com Elias e o serviu. Olha que interessante, irmãos. Eu não sei se vocês repararam, mas Eliseu, ele usou a mesma expressão que aquelas pessoas usaram diante de Jesus. Ele falou o seguinte: deixe-me primeiro resolver tal coisa. No caso aqui ele falou: deixe-me primeiro beijar o meu pai e a minha mãe e depois eu vou com você. Ou seja, ele tinha coisas também para resolver antes de seguir o seu chamado. E olhando rápido aqui, parece a mesma história lá daquele homem de Lucas capítulo 6, não é verdade? Mas o que Eliseu fez depois, irmãos, mudou toda a história. Ele não foi só se despedir dos seus pais, ele voltou para os bois e o arado, que era o seu sustento, lembra? Era a profissão dele, era a sua identidade. E sabe o que ele fez? Ele simplesmente destruiu tudo. Ele quebrou o arado que ele tinha, ele usou a madeira como lenha. E então ele matou os bois e ele fez um churrasco de despedida para o seu povo. Olha que coisa forte, irmãos. Eliseu não deixou uma porta aberta para o passado. Ele não pensou assim,
eu vou seguir Elias, mas se não der certo, eu volto aqui para minha fazenda, eu volto aqui a cuidar do meu gado. Não, irmãos, ele queimou a ponte com o passado. Aleluia! Glória a Deus! Aquele ato de queimar o arado na frente de todo mundo foi a grande declaração de que agora ele iria atender ao chamado de Deus e que nada iria impedi-lo. Não tinha mais volta, não tinha plano B. Glória a Deus! Irmãos, enquanto eu estou contando aqui para vocês essa história, eu estou assim me emocionando porque eu me lembrei de quando Deus me chamou para ser pastor. Irmãos, foi uma decisão difícil, mas eu tive que tomar. Eu fui morar numa cidade bem distante dos meus pais, Belo Horizonte. Irmãos, era 6 horas de viagem, eu me lembro como se fosse hoje. E foi muito difícil, sabe? Despedir deles, nós nos abraçamos, choramos, mas eu não podia fazer outra escolha. Deus me chamou para isso. Eu sentia no meu coração muito forte que eu não podia olhar para trás. E foi então que eu tomei aquela decisão. Eu morei 3 anos em Belo Horizonte, longe da minha família. É claro que os meus pais me visitaram algumas vezes, e eu também visitava eles, mas eu quero dizer para vocês, não foi fácil e nunca vai ser. Mas vale muito a pena, irmãos, como é bom obedecer ao chamado de Deus. Eu sei que nem todas as pessoas são chamadas para serem missionárias, pastores, para saírem de casa, mas irmãos, todos nós temos um chamado de pregar o Evangelho, de ganhar pessoas para Jesus, de falar do que Deus tem feito na nossa vida. E nesse caso aqui de Eliseu, o chamado dele foi muito forte, né? Porque ele recebeu um chamado profético e Deus usou ele mais do que Elias foi usado por Deus. Foi um chamado tremendo, mas pensa na decisão que ele tomou. Ele aceitou prontamente. Ele simplesmente queimou todo o seu passado. Ele simplesmente abriu mão de tudo aquilo que trazia um certo conforto, uma segurança. E eu sei que você talvez está me ouvindo aqui e você ainda está muito agarrado com muita coisa e você pode estar pensando assim: pastor, mas eu confesso, me dá muito medo. E se eu largar aquele emprego, pastor, que me faz mal e não aparecer um outro emprego? E se eu terminar esse relacionamento que eu sei que Deus não aprova e eu ficar sozinho, pastor? Como é que vai ser da minha vida? E se eu pedir perdão e aquela pessoa não me perdoar? Irmão, são tantas decisões que a gente precisa tomar, mas a gente tem que fazer isso em algum momento, concorda? E quanto mais o tempo vai passando, mais o nosso coração pode ir se esfriando, mais a gente vai perdendo aquele prazer pelas coisas, porque a gente sabe que existe uma pendência, uma decisão a ser tomada e a gente fica enrolando, jogando para frente. Por isso o conselho que eu te dou é esse: faça o que tem que ser feito. Se tiver que pedir perdão, seja humilde, vai lá você primeiro, peça perdão, crie coragem, peça oração para as pessoas, tome uma decisão e o Senhor vai quebrar correntes, amarras, Deus vai prosperar a sua vida. Olha, vale muito a pena obedecer ao Senhor. Talvez o seu arado, vamos assim dizer, pode ser uma mágoa que você vem alimentando, pode ser um orgulho que não te deixa pedir ajuda. Quantas pessoas hoje estão sofrendo caladas, sozinhas, porque têm vergonha de expor a sua situação? Irmãos, a gente tinha que ter vergonha de roubar, de matar, de fazer coisa errada, e não porque nós estamos passando por lutas. Quem não está passando por lutas? Fala para mim. Então, pode ser tantas coisas que vão minando a sua fé, vão tirando a sua força, a sua alegria, ou talvez seja um pecado secreto que você sempre diz assim: amanhã eu paro. Amanhã eu vou largar a mão desse cigarro, dessa bebida, dessa prostituição, dessa pornografia. E aí então você nunca assume um compromisso com Deus e isso vai destruindo o seu coração, vai te entristecendo de tal forma que você vai perdendo alegria pela vida. Então, irmãos, nós vamos orar nesse momento e eu quero muito que você tome essa decisão, porque vale muito a pena. Quando você estiver mais velho, quando os anos se passarem, você vai olhar para trás e você vai pensar: olha, aquele dia o pastor me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu tenho que seguir Jesus e não olhar para trás. Eu tenho que queimar o meu arado, eu tenho que fazer o que for preciso. Irmão, se você fizer isso, eu te garanto, Deus não vai te deixar na mão. Pode ter certeza. Não vai ser fácil, você vai chorar muitas vezes, vai ser difícil, mas vale a pena carregar a sua cruz. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar nesse momento. Eu quero interceder por você, mas eu quero aqui também que você deixe o seu comentário, porque isso ajuda outras pessoas a quererem ouvir a mensagem. E no final, a única coisa que eu te peço, compartilhe no WhatsApp. Posso te pedir isso? Eu sei que muitas pessoas nem respondem, muitos nem assistem, mas imagine você tocar o coração de uma pessoa todo dia.
Imagine você fazer a diferença na vida de alguém. Tem muitas pessoas, irmãos, que precisam ouvir a palavra, e aqui você sabe, eu não falo de religião, é somente da palavra de Deus. Amém? Então feche os seus olhos e eu quero orar por você agora. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado pelo dom da vida. Pai, quantas pessoas hoje estão sofrendo no fundo do poço e eles gostariam muito de experimentar uma alegria, uma paz, mas nós hoje temos a grande oportunidade de conhecer Jesus e Ele é o príncipe da paz. Ele mesmo nos prometeu uma paz que o mundo não pode dar. Ó Senhor Jesus, derrama da Tua paz, Senhor. Dá-nos dessa alegria, dessa presença maravilhosa que nos conforta, que nos encoraja, que nos fortalece a cada dia. Eu sei que muitas vezes o Senhor nos confronta e não é fácil, Pai. Não é fácil quando a Tua palavra ela atinge o nosso coração, mas é para o nosso bem, é por amor que o Senhor nos disciplina. Oh Senhor, por isso nós te pedimos perdão nesse momento. Perdoa a gente, Senhor, por todas as vezes em que o nosso coração se dividiu. Nos perdoa, Senhor, porque antes de fazer a Tua vontade, nós inventamos tantas desculpas. Nós confessamos aqui agora que temos medo. Nós duvidamos porque ainda estamos nos agarrando ao nosso próprio conforto, à nossa segurança, sendo que nós deveríamos confiar em Ti de todo o coração. Pai, quantas pessoas hoje estão com um pé na igreja e um pé no mundo, um pé no reino de Deus e um pé nas trevas. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Nós sabemos que o inimigo muitas vezes oprime porque nós damos legalidade, nós abrimos brechas para Satanás. Perdoa-nos, Senhor, por essa falta de entrega, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de obediência. Jesus, vem nos lavar com Teu sangue, purifica o nosso coração. A Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E eu sei, meu Pai, que nesse momento tem pessoas que estão agarradas nos relacionamentos. A vida está travada, porque esse relacionamento não vem de Ti. Quantas meninas, quantos rapazes estão se deitando fora do casamento, estão contaminando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Oh Deus, purifica o Teu povo, Senhor. Santifica a Tua igreja reunida nesse lugar. Tem muitas pessoas também que estão presas a vícios, a pecados de estimação, ao orgulho que não deixa elas se humilharem na Tua presença. Seja o que for, meu Pai, eu te peço, tem misericórdia de nós. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Ajuda-nos a viver em santidade nesse mundo tão sensual, tão promíscuo. Deus, nós não queremos ser condenados com o mundo, nós queremos estar na Tua presença todos os dias. Por isso, Senhor, queima as pontes com o passado na vida do Teu filho, na vida da Tua filha. Eu oro agora contra toda voz de dúvida, de medo, toda seta do inimigo que diz, não faz isso, espera um pouco mais, e se der errado. Oh meu Deus, nós reconhecemos agora que tudo isso é voz do inimigo, e nós repreendemos em nome de Jesus. Eu declaro que a única voz que nós vamos ouvir a partir de hoje é a voz do bom pastor, é aquele que nos chama para ter paz, para viver em comunhão com Ele, para andar na Tua presença. Ó Senhor, eu apresento diante de Ti também agora as pessoas que estão doentes no corpo. Quantas pessoas agora, Pai, estão doentes, estão com machucados, estão com dores insuportáveis. Senhor Jesus, coloca a Tua mão, Senhor. Eu oro por este homem e esta mulher, eu estendo as minhas mãos e eu te peço, tira toda dor, Senhor. Tira todo o sofrimento, tudo aquilo que está nesse corpo que não te pertence, Senhor. Em nome de Jesus, saia dessa vida agora. Toda enfermidade, todo mal, toda doença, Jesus já carregou há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. Por isso eu expulso desse corpo, em nome de Jesus. Ó Senhor, coloca a Tua mão mesmo, Deus. Faz a cirurgia, Pai. Faz o que for preciso, mas que os médicos venham ficar admirados com o Teu poder. Aleluia. Eu oro também, meu Deus, por pessoas que estão com feridas emocionais, pessoas que estão aprisionadas no passado, pessoas que estão em luto, que estão sentindo uma dor terrível dia após dia. Ó Senhor Jesus, Tu és aquele que consola, aquele que traz paz ao coração enlutado. Eu oro, Senhor Jesus, por essa mãe que perdeu o filho, esse filho que perdeu um pai, uma mãe.
São tantas pessoas aqui precisando de ajuda, Jesus, e nós contamos com a Tua graça, com a Tua presença. Aleluia. Meu querido, minha querida, se você quer entregar a sua vida para Jesus agora, se você está arrependido dos seus pecados, se você quer entregar de verdade a sua vida, o seu coração, o seu futuro nas mãos do Senhor, então repita esta oração, mas faça com sinceridade, com fé, tá bom? Repita essas palavras assim, ó. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que os meus pecados me afastam de Ti. Por isso eu te peço perdão. Eu coloco hoje a minha mão no arado do Teu reino e eu decido não olhar mais para trás. Eu queimo meu passado, eu te peço perdão pelos meus pecados e eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Ó Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, eu entrego meu coração por inteiro e eu te peço, transforma e restaura cada detalhe da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Oh, meu Pai, eu te peço aqui agora que o Senhor cele esta oração com o Teu Espírito Santo, que essa pessoa nunca mais se sinta sozinha, vazia, que ela nunca mais se sinta abandonada, porque hoje eu repreendo todo espírito de morte, todo espírito maligno contra essa pessoa, em nome de Jesus, caia por terra. Senhor meu Pai, eu te peço aqui agora que o Senhor proteja essa pessoa que tomou essa decisão tão importante, que na casa dela haja salvação, libertação, cura e, acima de tudo, uma obediência radical, que ela seja uma crente de verdade, que esse homem seja um homem de Deus de verdade e para a glória do Teu nome, Senhor, é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus.
Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.